boa noite da Isa. Cá estou novamente. Colégio Praxis, Dr. Antônio Bento, 113, Santo Amaro. Parceria do colégio e do meu gato garoto, o Rogério, do Colmeia Marketing Digital. Aí eu digo para você, o ano tá quase acabando. E o que você fez de bom? Pare e pense e faça essa reflexão. E tem mais um detalhe. Aprenda com a vida. Aprenda com os conselhos, os cutucões, enfim, aprenda com a vida. Que sempre há tempo de você se reformular. Porque se você quer seguir em frente, a vida te prepara algumas surpresas. Eu digo surpresas agradáveis, porque é com alguns toques que você cresce. E hoje eu estou totalmente agradecida. Porque quando você pensa que você é o topo, você percebe que ainda falta alguns degraus. E esses degraus que faltam servem para você se reavaliar se essa é a caminhada que você realmente quer. Eu tenho certeza da minha. E você? Pare, pense e reflita. E também aproveitando que Dia da Consciência Negra, eu não podia estar com ninguém melhor do que um preto periférico da ponte para cá, mas que aos poucos vem galgando o seu espaço. Mas daqui a pouquinho eu falo com quem eu estou essa noite, porque na realidade entre 20 e 25 de novembro é realizado o evento da Boogie Week. Elaine Dias, 50 anos de hip hop. Então, eu queria muito uma mulher preta, potente. Sim, vou estar com ela. Não é aqui no Podbreak, mas estarei com ela. Mas Papai do Céu é tão bom, que me mandou um preto potente e que tem uma história de luta, e muita luta, digna de qualquer um dos nossos. Essa noite eu tenho que dar boas-vindas ao homem que eu já namoro há um tempinho ali pelas redes, Jonathan Petróleo. Seja muito bem-vinda ao Podbreak. Gratidão, Isa, pelo convite. Boa noite a todos os seus ouvintes. Fique à vontade, pode colocar de uma forma que você... Vê se melhorou aí. Isso. Chegando legal? Maravilha. Então, retomando, boa noite, Isa. Gratidão pelo convite. Isso. Bons ventos para essa iniciativa muito significativa. Boa noite a todos, a todas, a todes. É uma honra muito grande. No decorrer aqui do nosso diálogo, eu vou me apresentando, falando um pouquinho da minha caminhada e espero somar e agregar na sua, assim como você com certeza agregará na minha. Você já é certo, porque bem antes de eu te ver, eu já te via e queria estar. E eu sou o tipo da pessoa que quando eu quero, eu não meço o esforço, eu corro atrás. Eu sou do tipo que imploro pelo que quero. E você é uma dessas pessoas que eu quero muito. Então eu quero começar falando com o morador do Imbu, mas eu quero começar falando com ele do jeito que ele está conquistando o mundo. Com o seu violão e com a sua voz. Porque o dia que eu tive a oportunidade de estar na sua presença e te ouvir fazendo um louvor, digamos assim, eu fiquei apaixonada. Então, nos presentie com o que você tem de melhor, que é a sua voz e o seu trabalho. Maravilha. Beleza, então vamos lá. Vou cantar aqui um trecho, uma passada, na canção mais recente, chamada Eu Tenho Espelho. É uma parceria com 3 parceiros muito especiais, um aqui do Jardim Imbé, Capão Redondo, que é o Jardel. O outro é o Caio Prado, Osasco, São Paulo também. E o outro parceiro é lá do Rio de Janeiro, que é o Jorge Ney, um amigo querido, muito especial. Uma honra conhecê-lo, viu, meu irmão? Vamos lá. O refrão é assim, ó. Antes de falar do meu cabelo,
Saiba que em casa eu tenho espelho, eu tenho base, conhecimento, eu represento o movimento. Eu sou a massa de matéria inteligente, cada neurônio corresponde ao cerebelo. Então estude pra saber da minha gente. Antes de falar, ei Patrícia de boutique da Zona Sul, você nunca ouviu o tambu, instrumento africano, não vai na dança do caxambu. Jongo, desconhece o candongueiro, mais um instrumento. Beco do rato na pedra do sal, batuque é o sobrenatural. Isso é Rio de Janeiro. Antes de falar do meu cabelo, saiba que em casa eu tenho espelho, eu tenho base, conhecimento, eu represento o movimento. Somos a massa de matéria inteligente, cada neurônio corresponde ao cerebelo. Então estude pra saber da minha gente. Antes de falar, ei, Maurício, engomado do Panambi, que nunca foi a rinha de MC, num baile de favela pra curtir, não sabe o que é batalha da aldeia. Salve as batalhas pela cidade, hein? Na vela, samba da vela, capão, pagode da disciplina, Jardim Míria, Cedinha e Bate Fundo nos ensina que a cena de São Paulo incendeia. Antes de falar do meu cabelo, saiba que em casa eu tenho espelho, eu tenho base, conhecimento, representamos o movimento. Somos a massa de matéria inteligente, cada neurônio corresponde ao cerebelo. Então estude para saber da nossa gente antes de falar do meu cabelo. Não tem nada mais o que dizer, né? Você falou tudo que é preciso ser dito e que para muitos é preciso ser ouvido. Porque Exato. por mais que a gente grite que temos espelho, às vezes as pessoas não entendem e quer ficar te apontando. Porque para te levar para um degrau mais acima, são poucos. Agora, para te chutar, são vários. Então, assim, a letra é perfeita. É perfeita. Jonathan, já disse que você é um preto periférico da ponte para cá. Como começou na música? Eu, particularmente, acho que você sempre foi música. Acho que a música é o seu sobrenome, o seu DNA. Mas conta pra gente um pouquinho. Onde e quando tudo isso começou. Tudo começou. Que você está despontando tem pouco tempo, mas que você batalha já há muito tempo para isso. Então, conta pra gente um pouquinho. Joia, uma pergunta muito especial e ao mesmo tempo de grande responsabilidade, né? A gente geralmente tende a contar a nossa história a partir da nossa da nossa existência, falando de nós mesmos, né? Mas eu gosto de começar falando que a minha história na música, ela começou de onde eu nem sei contar, né? Ela começou de África, nos nossos ancestrais, que cultuavam orixás, que cultuavam divindades e seres sagrados, que construíram as pirâmides, que descobriram sobre arqueologia, sobre tecnologia. Ou seja, nós somos descendentes de pessoas gigantescas, talentosíssimas, temos muito para oferecer para além da questão artística, não desfazendo desta, né? Então eu acredito que a música, né, por fazer parte do nosso tronco, da nossa ancestralidade, ela, de alguma maneira ou de outra, ela faz parte de mim, sempre fez, antes mesmo de eu ser concebido. E a partir do momento que eu fui concebido pela senhora minha mãe, Dona Jussara Machado, pelo senhor meu pai, Jaci Felício Gomes, o Petróleo, né? Dona Jussara, a senhora tem um filho de ouro e papai, quem puxa os seus não degenera. Então, assim, é muito gostoso quando a gente tem um preto que antes dele começar a história, ele sabe a sua raiz. E antes dele começar, depois da concepção, ele saúda pai e mãe. Então, a gente quer ter um Brasil, a gente quer ter um mundo de pretos assim.
Porque hoje em dia, muito se fala, mas pouco se escuta. Geralmente, o filho hoje em dia, não é que ele tem vergonha, ele não quer nem falar nome de pai e mãe. Ele não quer nem dizer de onde ele veio, que é o mundo de qualquer um de nós, que é o útero de uma mãe. Então, parabéns pela educação do filho. Eva fez aniversário agora, 16 de novembro, a minha mãe. Ah, então, 69 muitos, anos, muitos dona anos Jussara. de vida, dona Jussara. E eu vou falar por mim, que olhar minha mãe sopre para longe de você, com os ventos dela, tudo que vier para fazer com que você deixe uma lágrima escapar. Oxum, que te encante. Oxalá, meu Pai, que nos guia. Ogum, que faça com que a estrada, que ainda falta, e falta muita estrada, seja de sorrisos, para que você continue vendo o seu filho nessa estrada da vida, que para muitos parece fácil, mas para gente que está batalhando para o nosso lugar ao sol, de fácil não tem nada. E a coisa mais gostosa é a gente poder voltar para nossa casa e ter o carinho, o acalento do nosso porto seguro. No caso dele, você, Jussara. Exatamente. Vou pelas noites transmitindo alegria, minha mãe fica em casa esperando eu voltar. A gente sabe que É é uma das isso. frases das nossas canções. E aí, enfim, família de músicos, a minha história ela se familiariza com muitos dos nossos, né? Aquele contato familiar com a música, a cultura preta, baile, roda de samba. Eu fui crescendo imerso nesse ambiente. O Petróleo Pai foi a pessoa que me apresentou o samba diretamente, cantando e tocando. E eu costumo dizer que meu pai, ele bebia, ele era alcoólatra. Ele tinha uma dependência pela bebida alcoólica. Então ele apresentava o samba acompanhado da bebida e todas as mazelas que a bebida alcoólica traz consigo. E eu, ao relacionar o samba com a bebida alcoólica, eu cheguei a prometer para minha mãe que eu nem beberia e nem cantaria samba. Eu misturei uma coisa com a outra, depois eu entendi que o samba é uma coisa e que a bebida alcoólica é outra. E beber eu não bebo até hoje, estou aqui muito bem acompanhado da água. E, porém o samba, né, Não teve não como, né? teve como. Começou como uma espécie de uma terapia, um hobby, uma brincadeira. E hoje é a minha ferramenta de trabalho, minha ferramenta de transformação social, a começar de mim. Gosto de frisar que eu, quando me coloco no lugar de assistir o próximo, eu primeiro procuro me autoavaliar, me observar as minhas posturas, para que o reflexo dessa minha autoavaliação possa refletir socialmente de uma maneira positiva para todos. Né? Então, não sou dono da razão, não estou aqui para dar conselho, mas procuro, por meio da minha existência, fazer com que isso seja referência para as pessoas que de alguma maneira quiserem seguir. É, preto. É É só tomar uma aguinha, porque, gente, é disso que a gente está falando. Porque, para muitos, nós, pretos, somos invisibilizados. Mas para que isso não aconteça, vá lá procurar a sua história. Vai reconhecer o seu quintal nos seus. Vai pegar exemplos como pai e mãe e vai fazer a diferença do que é certo e do que é errado. É muito gostoso ouvir um homem que é da noite dizer que não bebe, porque geralmente as pessoas dizem que um não vive sem o outro. Mentira. Um consegue viver muito bem sem o outro, principalmente quando a gente já teve história da bebida na família. E eu sei bem o que é isso. isso. Sei bem o que é isso. Eu tenho. Eu digo sempre que eu tenho porque eu estou viva. Eu tenho um pai e um padrasto, que foi os homens que me deram norte do que é a figura masculina. O meu pai foi bastante ausente, já está com o papai do céu. Aí apareceu o seu Zé Carlos, que é o pai da Kátia, minha irmã, que quando apareceu, apareceu que nem um príncipe. Um príncipe mesmo encantado que mostrou pra gente, ele apareceu na vida da mamãe, eu tinha 10 anos. Mostrou pra gente que sim,
a gente podia ser feliz. Mas só que com o passar dos anos, aquele uísque social passou a ser a cachaça do dia a dia. E daí para frente as coisas foi degringolando, degringolando, até a gente ter que ir buscá-lo em alguma poça de lama. E essa história não é gostosa. Então, espero que a sua não tenha chegado a tanto, mas uma vez bebida, a gente abre todos os leques, todas as possibilidades. E, e dói. E dói porque, assim, eu ouço muito... Só um minuto. Tô. Eu ouço muito a gente da noite dizer que, meu, sem a minha bebida eu não vivo. Você vive. Basta você colocar na cabeça que você não quer ser o exemplo do exemplo, né? Você não quer para sua mãe, você não quer para sua mulher, para os seus filhos essa doença. Eu digo assim que é uma doença, mas que você próprio pode ser o seu médico. E você está sendo, sabe, em maestria. Então, que mais homens preto Perfeito. que esteja na noite, principalmente na noite, porque assim, tudo que a gente vê parece lindo, mas a gente não consegue ver uma roda de samba sem cerveja, sem uísque. E isso a gente passa de exemplo para os nossos, tá? A criançadinha, porque antigamente a criançadinha ia bem mais tarde para a roda de samba. Hoje vão ou com os pais ou quando já estão um pouquinho maior, já vão por conta própria. E o que é que ele vê? Antes dele ver aquela pegada, aquela levada maneira, ele olha para a mesa ao lado e vê o seu copo ali. E isso acaba propiciando para ele que eu amo a música, mas é bom porque a gente também bebe. Então, a gente tem que ser muito exemplo para tudo na vida. E principalmente afastar os nossos, porque o nosso mundo hoje em dia está dividido entre os lícitos e ilícitos. Então, a gente fala para os nossos filhos, não use droga. Ele entendeu que droga é uma droga. Só que ele não entende que o álcool também é uma droga. E é uma droga que você vai lá, paga e traz para casa. Se você tiver com 1 litro de uísque na mão, a polícia não vai te parar. Entendeu? Então ele não entende o teor de droga que ele está levando para dentro de casa. Então eu tenho que parabenizar sempre, sempre, sempre e sempre. E continue assim. E vocês que estão querendo entrar nessa caminhada, pegue os bons exemplos. Os bons exemplos, porque de maus a gente já tem muito. E droga, não é só aquilo lá não, não é só a farinha, não é só a maconha. O álcool que você traz para dentro de casa ou que leva para dentro do seu templo, que é o seu corpo, é uma das piores drogas, porque essa a polícia não te prende, mas você sim se mata. Perfeito, falou tudo. Tá, mas a música tá em você bem antes de você nascer, mas a música também gritou em você depois que você já está nesse nosso mundo. Então, tudo tem um começo, no seu caso, um recomeço. Então, Boa. me diga, quando foi o seu recomeço? Sei que o seu pai te apresentou, mas teve um momento que você disse, eu, Petróleo Filho, agora vou seguir a minha caminhada. E tenho certeza absoluta que ainda não é a caminhada que você quer. Você ainda não chegou aonde você merece, mas você está caminhando. Mas diz pra gente quando foi esse start mesmo que eu já sei que é, mas é daqui pra frente. Tá e é ótimo. comigo. Legal, maravilha. Comigo, então, pegando a bola, né, e pegando o bastão e continuando a corrida, parafraseando aí com Eu gosto de parafrasear. Eu ganhei um cavaquinho da minha mãe. Na verdade, antes de eu ganhar o cavaquinho, tinha um cavaquinho lá jogado. Não sei como ele apareceu em casa, mas estava lá jogado com cordinha de nara, aqueles cavaquinhos de... Eu brinco que era de feira, né? O pessoal passava e vendia. E aí eu comecei a sozinho tentar tocar o Parabéns Pra Você e tal. E foi uma paixão, assim, que foi crescendo. A minha mãe viu que eu gostei e me deu de presente um cavaquinho. E aí eu ia na casa dos meus primos para aprender a tocar, escutava discos de vinis que eles tinham.
Os primos que moram na rua de baixo, Careca, Fernando. O Careca, infelizmente, tá até recluso, né, no sistema carcerário. Mas o Careca, o Fernando, o Tico, as minhas referências, além do meu pai, foram os meus primos. E as rodas de samba que tinham muito no bairro, então eu ia, assistia, via aquela manifestação acontecendo e ficava maravilhado. Só que naquela minha época a gente não tinha o acesso fácil ao instrumento como se tem hoje. E se você sentava numa roda de samba, na minha época, estou falando aí anos 90, não é tão distante assim, mas você tinha que tocar, porque se você não tocasse, você era convidado a se retirar da roda, porque o samba tinha uma conduta, uma norma, um padrão de qualidade. Infelizmente hoje isso se perdeu. As coisas boas a gente perde. Isso Então, que infelizmente. isso que é duro, porque assim, você perdeu essa qualidade e em contrapartida eles colocaram um monte de coisa que você que é um Exato. tocador nato, você que é um sambista nato, você olha e fala assim, meu Deus do céu, para que tantos absurdos, para que tantas coisas ruins agregadas em um movimento que é tão lindo, Exato. né? Então, continua, Ju. Mas é isso mesmo. Mas enfim, são gerações e gerações. A gente lamenta, mas procura fazer por onde para de alguma maneira contrastar e trazer um pouco disso que a gente considera valores dos tempos de outrora. E enfim, nessa de sentar numa roda e outra, eu recebi um convite para entrar num grupo de pagode da minha região, chamado Grupo Sequência. O grupo existe até hoje. Mandar um Opa! abraço para os meninos que me deram a oportunidade lá atrás. Eu fiquei 9 anos, dentro do grupo tinha um integrante chamado Antônio Osmar Sagrado, o apelido dele era Baleia. Ele é afilhado do Itamar Assunção, um outro grande artista preto da nossa música brasileira. E o Baleia me ensinou música, me ensinou a ler partitura. Por meio do Baleia eu fiz um teste para entrar num conservatório musical, na época era chamado de ULM, Universidade Livre de Música. Eu fiquei 4 anos e meio estudando. O trabalho, não, infelizmente, não deixou com que eu continuasse, mas ainda assim eu já tocava, já atuava na música. E de lá para cá foram várias coisas. Samba da Vela, onde eu ganhei o apelido de Petróleo foi no Samba da Vela. O apelido do meu pai foi passado para mim oficialmente na roda de Samba da Vela. Tem um samba que o Originais gravou que fala, né? Não posso ficar, eu juro que não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de samba. Se o samba é a Samba é corda, a eu corda, sou sua a canção. Eu fui caçamba. batizado na roda de samba do Samba da Vela, aqui pertinho, na Casa de Cultura. Então, Samba da Vela, depois eu passei por outros projetos como Samba da Gente, junto com o Febem, que é um outro artista lá da nossa região. Aquele dia, acho que no evento que a gente estava, ele cantou, Sim. um outro grande amigo, professor. São vários, Febem, Tio Nenê, Beto Sorriso, Lobão, Tartaruga. Lá na região eu tenho várias, Silvio Modesto, Nós somos um Capri. celeiro, A né? gente tem. Eu falo que hoje eu estou cursando uma nova universidade, uma universidade pública, mas que as minhas maiores faculdades foram esses que eu te citei: Febem, Beto Sorriso, Capri, que é a faculdade em pessoa, a história viva do samba, né? Eu gosto de buscar na fonte e tenho a oportunidade de conviver com esses grandes mestres que eu citei aqui. Enfim, samba da gente com o Febem, depois o Sincopado que eu montei junto com mais grandes outros amigos, Luciano, Tio Vitor, Davi Pereira, Paulinho. Depois teve o Dose Certa na Vila Madalena, que é um lugar que eu já tocava assim esporadicamente, mas com o Dose Certa foram 8 anos, onde eu tive acesso à mídia, participei de novelas, programas de televisão, uma série de coisas midiáticas que eu jamais sonhava. O Dose Certa me propiciou, são meus amigos, meus irmãos, até hoje o grupo acabou, mas cada um tem aí a sua parcela e participação na cena do samba. Depois teve a Tríade CPF, eu, Caio Prado e o Fialho, e no momento eu estou com um trabalho solo, entre aspas, né, que eu conto com a ajuda de muitos irmãos e irmãs, que é o Jonatas Petróleo, que é o meu trabalho solo, A sua entre empresa aspas, a minha atual. empresa A atual, sua empresa perfeito. atual. Olha, você. Dando uma resumida geral, assim, na caminhada. E isso é bonito porque, assim, começa por esse batismo. Sim. Esse batismo aí já tem história.
porque muitos diz simplesmente que eu toco, mas não tem essa coisa gostosa, essa coisa incutida mesmo dentro de você. E quando você recebe de pai para filho numa roda de samba, é porque você é bamba. Ninguém ia te batizar, ninguém que eu digo, não seu pai, porque os nossos pais, para eles a gente é os melhores. Só que assim, não dependia só dele te avaliar. No mundo da música, especialmente do samba, a gente, quer queira, quer não, a gente precisa realmente estar podendo, digamos assim, para ser batizado. Porque, como você disse, nos anos 90, você tinha que sentar numa mesa e mostrar para que veio. Então, você não foi batizado por acaso, você fez e deixou o seu papel ali. É uma pena que as coisas boas da vida vai se acabando e a gente vai encontrando aí um monte de meia boca, tudo bem, vai, passa. E outra coisa que você falou que é muito importante, nessa década de 90, você não tinha a mídia a seu favor, internet nem pensar. Então é assim, você tinha que batalhar realmente, batalhar para conseguir fazer o seu trabalho, entendeu? E hoje em dia não, hoje em dia a molecadinha pega uma caixinha de som com acesso à internet e diz que é cantor. E briga com você, porque assim, não, eu vim do mesmo que você, eu passei pelo mesmo que você. Eles não sabem o que é batalhar, o que é passar pelo que a gente passou, no caso você, para chegar até aqui. Então, eu vou falar para você e você, eu tenho certeza absoluta que você vai entender. Me desculpa. Tranquila, tá tudo certo. Então, estamos aprendendo, Isa. E eu quero frisar que o que eu passei, apesar de repente uma hora ou outra ter rolado uma dificuldade, ainda assim foi sopa no mel e mamão com açúcar em comparação com que outros que vieram antes de mim, que de fato alicerçaram para que a gente estivesse aqui hoje, passaram, né? Um Geraldo Filme, um Candeia, um Cartola e mais para trás tantos outros que eu, né, não saberia aqui citar o nome, mas agradeço a todos que vieram bem antes para que eu hoje pudesse estar aqui dando uma entrevista e dialogando, tanto eu quanto você, né, Isa? Então a gente agradece sempre a quem veio antes, mesmo que eu não saiba nominá-los. Porque se sou, é porque somos. Exato. Falou. Né? É isso, porque Isa. Geralmente as pessoas esquecem de quem preparou o caminho. É isso. Quando eu sento aqui e digo a Isa Breck, por detrás da Isa Breck foram tantas Franciscas, Jussaras, Marias, Madalenas. Então, hoje em dia, as pessoas costumam dizer: você é uma preta que está podendo. Não, eu não estou podendo. Eu estou dando continuidade à caminhada daquelas mulheres lá atrás que começaram tudo isso. E dentre essas mulheres, eu tenho que sempre engrandecer a Dona Francisca, que não está mais aqui, mas que também foi a mulher que me deu um porto seguro, porque ela também tinha essa história com a ancestralidade. E nós somos de matrizes africanas, então não tem como a gente dar um passo para frente sem olhar tudo que temos por detrás. Então vai, manda mais alguma coisinha para mim. Perfeito. E eu vou insistir daqui mais um pouquinho, antes da... Eu não vou nem dizer da entrevista acabar, porque eu só estou começando com você. Você cantou naquele nosso encontro uma que, gente, não é uma música, não, sabe? Você vai para casa com aquele lamento, porque eu intitulei como um lamento, mas é um lamento que todo mundo tem que ouvir. Você pedindo a bênção. Ah, legal. Gente, então assim, eu não sei se mais meia hora, ou 2, 3 ou 5 ficaremos aqui, mas a bênção tem que vir, porque é o resumo de tudo isso. Eu vou nela então, já que você falou da Dona Francisca, eu falei da Dona Jussara.
Vamos pedir a bênção. Exatamente isso. Maravilha. Essa aqui é uma canção muito especial, chamada Bênção, né? Para quem não conhece. É uma parceria com outros 3 artistas espetaculares que a gente tem aqui em São Paulo. Um deles é o Miltinho Henrique, que está com um trabalho muito especial, um grande compositor, que eu conheci lá no Jardim Miriam, na Pedreira, no projeto Pagode na Disciplina. O outro é o Beto Sorriso, que eu já citei aqui, que é um grande professor, um grande irmão querido, que eu tenho muito carinho e respeito. E a outra é uma artista, uma poeta, uma mãe, uma militante que me ensina muito e que tem fortalecido com a minha caminhada, que é a Tata Alves. Tata, eu tô te namorando, mas há de acontecer. Há de acontecer e vai acontecer. A minha mãe me criou me ensinando a pedir a bênção para minha avó. Então quem aqui foi criado com esse costume, essa canção vai pra gente. Nessa canção também falo do meu orixá, Ogum. Vamos lá. Sua bênção, mãe. Tô saindo pra luta no axé do Orum pra enfrentar o Aê. Pra enfrentar o Aê. Levo as mãos ao ori, digo patacuri, sou um filho de Ogum. Aprendi com os meus pais o valor da palavra e o amor, a instruir o meu filho nos trilhos da vida, a viver, sonhar, ser estrela cadente, farol no oceano, um cruzeiro do sul, que ele tenha caminhos abertos por onde ele queira passar. Sua bênção, minha mãe, vou correr se não perco minha condução. Não me espera, a senhora já sabe, não tenho hora pra voltar. Vou pelas noites transmitindo alegria. Minha mãe fica em casa esperando eu voltar. Eu peço a bênção, ao sair a bênção, ao voltar a bênção. Dos mais velhos aprendi a pedir a bênção, ao ori a bênção, pra lutar a bênção, a Ogum patacuri. Peço a bênção, ao sair a bênção, ao voltar a bênção. Dos mais velhos aprendi a pedir a bênção, a ori a bênção, pra lutar a bênção, a Ogum patacuri. Sua bênção, mãe. Sua bênção, minha mãe. A bênção, meu pai. Oiá, que lhe abençoe. Oxalá que abençoe a todos nós. Ogum, que é o ori desse homem, que abra cada vez mais o caminho dele, o nosso caminho. Porque Ogum é pai, não desampara os seus. E, amém, axé. gente, é uma pena que isso a gente está perdendo. Hoje em dia, a molecada, os nossos, eles tratam pai e mãe como uma coisa descartável. Ele entra como burro e sai que nem cavalo, que era assim que dizia meu pai. Tá? O filho, hoje em dia, ele entra dentro da casa de pai e mãe, ele não pergunta nada, ele não toma bênção nem para chegar e nem para sair, ele não quer saber se pai e mãe tá bem. Só que lá fora ele quer ser reconhecido. Como você vai ser reconhecido no mundo se você não reconhece quem te deu a vida? Perfeito. Sabe? Então, é isso que está acontecendo. Eu costumo dizer, e é a realidade, a internet, ela trouxe muita coisa boa pra gente. Mas, em contrapartida, também levou muitas coisas boas, porque no nosso tempo, eu não quero nem me comparar, eu sou muito mais velha que você, então, no seu tempo, dos anos 90, ainda tinha muito isso. No meu, então, que não precisa falar exatamente quando, bem mais lá atrás, não tinha essa. Para você passar no meio de pai e mãe que tivesse com uma visita, seja qual fosse, podia ser o vizinho, uma irmã da sua mãe, você tinha que passar de cabeça baixa quando passava. Não passa porque não pra ver, né? Porque se você tivesse no quarto, era melhor ficar no quarto, porque quando você passava ali entre eles, era só aquela olhadinha branca, sabe, que parece que o olho fazia 360, tipo dizendo, quando a visita sair, a gente conversa. E, velho, a conversa não era nem um pouco agradável. Então, isso a gente perdeu porque
A gente hoje em dia tem acesso ao que por um lado é muito bom, mas que por outro lado a criançadinha acha que não, eu posso tudo porque eu estou vendo ali. E o que é fácil, copia, mas o que é histórico, você deixa escorrer Exato. pelos dedos. Então, em casa eu ainda posso dizer que eu tomo a benção hoje, mas para Orum, porque ela não está aqui. Mas nos meus melhores e nos meus piores momentos também, eu saio no tempo e tomo a benção a Dona Francisca, e eu tenho certeza que ela me abençoa, porque assim, Amém. são duas mães, a Dona Francisca e o Oiá, que é dona da minha estrada. E meu filho foi educado dessa forma, então assim, ele não entra e sai sem dizer bença pai, bença mãe. E tô agora com a Valentina, minha joia rara, minha netinha, E- que veio é, para consolar um pouquinho um coração depois que se perdeu uma mãe. E a gente tá do mesmo jeito. Então ela chega e fala para você, ela já pede e ela já responde. Ela fala assim: bença, abençoe, que te livre de todo mal, Oh, amém. meu Deus, que coisa Sabe? É a linda. coisa mais linda. E eu tento, de vez em quando, falar assim: não, bebê, fala assim, né? Aí a gente chegou numa conclusão de que a bênção dela é essa. Ela pede e já Ah. abençoa, e não tem como a gente mudar. Então, isso são coisas que eu tenho que jogar para o universo. Você, com essa educação linda que você tem que Não, jogar para o universo, porque isso em algum lugar tem que ficar ali, perfeito. guardadinho, e que se prospere e que vá. Porque a gente não pode permitir que essa educação, que não veio da sua mãe, que não veio da minha mãe, veio das nossas ancestrais, se perca Não. pela estrada da vida. E, molecadinha, vamos parar um pouquinho mais. Internet é muito bom, tá? A gente precisa do mundo digital, mas a gente não pode perder o que veio do berço, o que veio de lá de trás da nossa mãe África, dos nossos ancestrais, porque se a gente perde esse rumo, essa noção de vida, a gente não vai ter mais nada, porque cada dia que passa, você vai enterrando, 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 vai chegar uma hora que não vai sobrar nada. É E isso. quando não sobrar mais nada e você precisar, você não vai ter de onde Não vai tirar. ter. Porque o problema não é enterrar os bons ensinamentos, não é enterrar o que a ancestralidade te trouxe. O problema é quando você precisar Uhum. disso e não ter. Porque as pessoas falam assim, escuto os amigos do filho falar, você é caretice, meu. Você encontra seu pai na rua e toma benção? Não é, não. Eles não sabem a força De, um, que de uma uma benção. bênção tem. É para quem dá e para quem recebe. Porque o filho mesmo às vezes fala assim, mãe, eu tava num sufoco, alguma coisa não tava batendo legal, sabe? Tava com o coração acelerado. Eu te liguei e você falou, calma, meu filho, eu tô aqui, eu te abençoo. Pronto, ele fala assim, parece que você tira com a mão. Então são coisas que a gente não pode permitir que a nossa juventude se perca. Tá difícil. Tá Não é difícil. fácil, tá difícil, mas eu principalmente que já não sou mais criança, tô mais para lá do que para cá, você que é, com todo respeito, um moleque que tá trilhando aí, que tem muito ainda para levar para frente, tem que insistir, insistir, insistir com os seus e com aqueles que estão ao seu redor, que ama o que você faz e da forma que você faz. Então, gente, toda vez que a gente acha que o mundo não tem mais jeito, a gente ganha essa grata surpresa de entender que tem sim. Basta você querer, basta você seguir os ensinamentos de outrora. É isso aí. Isso é muito bom, isso é muito bom e reconfortante. E toda vez que você estiver com os seus, mande todas as suas palavras, manda todos os seus recados, porque é assim que a gente aprende. Você aprendeu isso na vida e tá
jogando para o universo. Então, eu vou ser bem sincera com você. Por 1 milésimo de segundo, eu pensei em jogar a toalha, mas depois eu disse, gente, são lições que a gente leva para a vida. Então, eu tenho que dizer a bênção, porque toda vez que você ganha, e ganha de graça, às vezes você não gosta do que ganha, mas isso te chacoalha de uma certa forma que lá na frente você vai falar, podia ter sido um pouco suave, mas foi, entendeu? E vamos tocar o barco, Bora. porque é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa. Perfeito. E eu só tenho que te agradecer. Quero que você me fale um pouco sobre os seus trabalhos atuais, porque é bem interessante todo mundo ficar sabendo que esse preto tá fazendo história. E, gente, vai acompanhando mesmo, porque é assim, hoje, às vezes, você não vê ele, numa grande mídia, aí você pega e fala assim, nem vou prestar atenção. Mal sabe você que a gente caminha e caminha no silêncio, porque Perfeito. quem cuida da gente não dorme. E antigamente eu dizia assim, um dia eu quero estar na Globo. Hoje eu quero estar aqui, aonde estou, fazendo o que estou e como eu estou. Porque é o contrário, não sou eu que tenho que querer estar lá. Um dia, se for de merecimento pelo meu trabalho, eles vão me querer lá. A mesma coisa você. Você vem dando passos e mostrando que sim, você é um preto da ponte para cá, mas que você aprendeu tudo direitinho em casa com papai e mamãe, com os nossos ancestrais, e você não tem que bater na porta de ninguém. As portas é que tem que se abrir para que você continue mostrando o seu bom trabalho. Então, fala pra gente tudo que está acontecendo nesse exato momento. Falo sim. Você falou que eu sou um preto que faz história, eu faço história e faço geografia. Estou fazendo geografia também. Você está ali na USP. Pegando de gancho a frase. Então, estou estudando depois da pandemia, que eu me vi numa vulnerabilidade muito grande profissionalmente falando. Eu decidi voltar para a universidade, eu já tinha uma graduação em música, e aí eu prestei o Enem, estou fazendo geografia, então eu estou conciliando os estudos com a música, tenho lançado algumas canções, o Eu Tenho Espelho, que eu já cantei, mas antes do Eu Tenho Espelho teve o Revoada, junto com o Marco Matoli, que também está em Ourum, lá fazendo muito balanço. Sim. Foi a pessoa que me incentivou a gravar o meu trabalho, porque eu estava estudando pro Enem e estava deixando a música um pouco de lado, um tanto frustrado, não por não alcançar outros patamares, mas frustrado pela insegurança profissional que a minha classe passou numa pandemia, e foi um chacoalhão que eu tive. Poxa, peraí, então eu preciso me preparar para um outro caminho, porque se vier uma nova pandemia e bares, casas noturnas fecharem, que é a primeira coisa que eles cortam é a cultura. A cultura foi a primeira que fechou e a última que voltou. Então, porque por isso... não é vitimismo. A cultura parou porque assim, a gente não podia ter aglomeração. Não. Exato. Até então, isso é fato. A gente não podia ter aglomeração. Mas ser a última a voltar... Só que assim, a gente já tinha aglomerações aí em outros lugares. Porque a cultura não pode haver aglomeração, mas você pode sim pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, ir para um hospital mais lotado ainda. Então, porque é a cultura, né? Mas quem vai explicar isso? Eu compartilho desse seu desabafo, porque as contradições, a hipocrisia, a falta de respeito de alguns estratos sociais para conosco, né? Porque eu penso e acredito ser, quando a gente fala que a cultura é a primeira que para e a última que volta, porque dentro do aspecto cultura, a maioria... Com certeza. Somos nós. Sim. Entendeu? Porque se dentro da cultura a pele fosse mais clara na sua maioria, ela não teria sido a primeira a parar e a última a voltar. Porque
tiveram aí aqueles arranjos que shows sertanejos puderam ser feitos, porque a maioria, eu acho que assim, todo mundo tem que ganhar seu dinheiro. Só que show sertanejo, a maioria não é nesse tom. Então, a gente tem que conviver com muita hipocrisia e fazer de conta que não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Chega uma hora que a gente precisa gritar para todo mundo, não tá tudo bem. E te parabenizo mais uma vez, porque na hora que você sentiu, eu vou falar do meu jeito, nem sempre tão cortês como você. Ah, nem tanto. Quando a gente sentiu, você principalmente, a água bater no traseiro, que foi nessa parada, você falou, opa, a gente não sabe se a gente para por aqui ou se vem outras pandemias. Pois é. Então, correu para se garantir de uma outra forma. É lindo, te dou parabéns por isso, mas por outro lado, aqui não deveria ser assim. O músico ele tinha que ser reconhecido Perfeito. a ponto de não ter que correr para procurar uma outra faculdade, para fazer uma outra coisa que garantisse o seu dinheirinho. É O isso. músico ele tem que ele tem que ser respeitado para com a sua música conseguir pagar as suas contas, levar o pão para dentro de casa. Então, por um lado, é muito bonito saber que a pandemia te fez ver e procurar um outro caminho, mas também é muito triste, muito frustrante, porque assim, cultura, ser músico é a sua vida, Exato. entendeu? Então, são coisas que a gente não pode passar a mão. Mas aí a gente vai falar isso para quem? Porque eles, o pessoal lá que pode, não estão nem um pouquinho preocupados. Porque qualquer coisa, eles vão lá no showzinho dos branques deles e tá tudo bem, entendeu? E a gente não, a gente fica aqui dentro de casa porque a gente também tem a preocupação de não querer levar para os nossos os males que vêm de fora. Só que paga conta como? Boleto não para de chegar, entendeu? E quando o boleto chega, se você não paga, você ainda é taxado por mal pagador. Ninguém quer saber se a cultura ou a inculta te deixou nessa saia justa. Então, continue sim buscando os seus caminhos, mas um dia eu quero que outros pretos como ele, como a gente, vai buscar uma segunda via porque gosta. E está naquele momento de vou procurar uma outra área para mim me satisfazer como pessoa. Não porque você tem que pagar os boletos. Tá? Então, são coisas que a gente não pode permitir. Aí só mesmo uma revoada. Perfeito. E pegando continuidade no que você falou, eu falei que não sou de dar conselho, mas vou abrir exceção para dar seguimento no que você falou. E não precisa ser numa faculdade, né? Procura ler um livro, procura conhecer os autores, procura saber um pouquinho de economia, usa esse equipamento que a gente tem aí, que é a internet, que tem tanta coisa como você falou, e busca conhecimento, busca saber se valorizar, saber vender o seu show, saber subir o seu trabalho nas plataformas digitais, se cadastrar nas plataformas para que você tenha acesso a todo o rendimento que o digital ou que as execuções nas grandes mídias te dão de retorno enquanto artista. Então, assim, beleza, não quer estudar, não quer seguir um outro caminho profissional que acaba agregando no musical. Eu, particularmente, vejo que a geografia agrega demais para mim, entre outras ciências, mas se for ficar na música apenas, procura ir além do instrumento, né? Procura ir além do cantar e do tocar, procura se aprofundar nas várias possibilidades que a música dá, porque você não fica refém, não fica vulnerável, caso você opte por ficar na música apenas. Não estou falando que para ser artista tem que, de repente, ir para um outro caminho paralelo profissional. Não, pode ser dentro da arte, que dentro da música tem um mercado seleto na produção, arranjo, composição, divulgador, tem uma série é um leque muito grande profissionalmente falando, mas é procurar se aprofundar, não ficar estagnado, não achar que é fácil, porque quando vir a próxima pandemia, e muito provavelmente ela possa vir, talvez de uma maneira ainda mais perversa, Porque a gente gente sabe não que fica na mão. nada acabou. Pelo A gente contrário. sabe que nada acabou. Tem muitas pessoas que tá tapando
os olhos que tá tudo resolvido. É E não tá. isso, não tá. A gente sabe que a coisa ainda tá meio que por debaixo dos panos, mas aqui, ali e acolá vem se aventando a possibilidade da gente ter uma, dois, uma, três, de um jeito que as pessoas não acreditam. Então, faça isso. Estude. Boa, Estude. estude, perfeito. Pega lá o nosso amiguinho, o celular, que você usa só para contatinho, só para ver filminho adulto, entendeu? E seja adulto. Seja adulto. E Boa. vem nessa revoada. Maravilha. Caminhando, e é isso, eu tô caminhando no silêncio. Achei maravilhosa essa frase, vou guardar para mim. Caminhando no silêncio, devagarinho, porém o silêncio ele pode ser ensurdecedor, né? Com certeza absoluta. Então não dorme no barulho. Fato. Porque a gente não precisa fazer barulho para que nos ouçam. Entendeu? Porque quando a gente chega a fazer o barulho, velhinho, o negócio tá bonito. E a gente tem que caminhar devagar e sempre. Perfeito. A gente não pode estagnar, ficar ali parado. Porque as pessoas falam, mas eu cheguei até aqui, o que é que eu quero mais? Para você, nada. Mas eu sei o que eu quero. Então, vou continuar a minha caminhadinha devagar e devagar. Um dia, Niguinho fala assim, ué, mas a Isa? É a Isa? Mas ela não falou nada para ninguém. E quem disse que eu tinha que falar alguma coisa para alguém? Perfeito. O petróleo, ele vem fazendo isso. Ele vem galgando a caminhadinha dele no silêncio. E não é fácil não, porque como a gente acabou de falar aqui, infelizmente, a cultura não nos favorece. E favorece muito menos ainda da ponte para cá. Tá, é vitimismo. Não, meu amor, não é vitimismo. Porque se você tiver esse tom de pele e morar pro lado de cá, você vai saber como é mais difícil para conseguir alguma coisa. Mas também não vamos deixar que isso nos limite. Vamos provar pro mundo que a gente é muito mais do que eles pensam. Que a gente consegue. A gente dá um rim. Boa. A gente dá um rins para conseguir mostrar para o mundo que a gente é preto, mas não é estagnado. Perfeito. A gente é preto, mas com P maiúsculo, de potência, de possibilidades, entendeu? E de tudo que os outros não imaginam que a gente seja. A gente, se cair, a gente cai em pé, porque somos gatos, entendeu? Perfeito. E seguimos. Vou ter que cantar agora, hein? Que eu lembrei de um samba do Candeia que acho que vai fechar essa nossa... Então venha, venha. Chama Dia de Graça. Antônio Candeia Filho. Hoje é manhã... Acho que eu vou fazer em dó, deixa eu ver a câmera aqui. Hoje é manhã de carnaval, ao esplendor, as escolas vão desfilar garbosamente. Aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela, salve a Portela. Vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos. Durante o ano, damos aos nossos corações alegria e amor a todos, sem distinção de cor. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta ao humilde barracão. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta ao humilde barracão. Assim, ó. Negro acorda, é hora de acordar, não negue a raça, faça toda manhã o seu dia de graça. Negro não humilhe nem se humilhe a ninguém, todas as raças
já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia, faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade, e verá que seu filho será príncipe de verdade. Daí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Daí então, daí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Candeia Filho, negro acorde, é hora de acordar, não negue a raça. Faça todas as manhãs o seu dia de graça. Nego não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia. Faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade. E verá que seu filho será príncipe de verdade. Né? Então a mensagem do Candeia é isso, é procurar conhecimento, né? É buscar se instruir e não ser apenas rei na folia, não ser apenas entretenimento. A gente está em pleno um sextou, né? Conhecido como sextou, onde os nossos irmãos e irmãs estão protagonizando nas casas dos brancos, né? Nas casas de samba, ganhando um cachê que não é talvez o ideal, né? Eu digo principalmente da ponte para cá, né? Sim. E a gente é muito mais do que entretenimento. O entretenimento é maravilhoso, o dançar, o cantar, o tocar, o atuar, entre outras manifestações, o improvisar, né? Mas a gente é muito mais do que isso. Certeza absoluta, e assim, eu vou ter que copiar ele agora, vou fazer das palavras dele a minha. Você pode até ir para o entretenimento, que também faz parte, mas não para ser o palhaço do circo. Perfeito. Alheio, tá? Porque quando você quiser ser palhaço, seja na sua tenda, seja no seu circo, para você. Porque se te aplaudirem, vão te aplaudir de coração. Se rirem de você, vão dizer o porquê. Agora, quando você resolve ser o palhaço no circo alheio, às vezes você vai ter que tomar tomate, ovo e vaia. E a gente não quer isso para os nossos, a gente quer os nossos cada dia mais almejando, galgando novos espaços, nova caminhada. Eu queria que tivesse um petróleo nascendo por dia. Mas, gente, entenda, não é o petróleo lá, não, que o governo tem os royalties. Eu queria o Jonathan Petróleo com essa vivência, com essa cabeça, com essa visão e com esse trabalho, tá? Eu tenho que dizer para você que, assim, se eu já estava gostando do que eu via na rede, pode ter certeza absoluta que a partir de hoje, Eita, gratidão. tá? Você vai ter uma fã por todos os ensinamentos, pela sua caminhada, pelas suas palavras, por esse lado ancestral, por essa coisa gostosa, por saber chegar, por saber sair, por ser sincero, talvez na hora errada, mas ser sincero. Então, isso são lições que você está passando e que vai deixar, e está deixando por onde passa. Eu só tenho que dizer gratidão. Primeiro, Igualmente. gratidão ao universo, gratidão ao Iá, benção minha mãe, a minha cabeça, meu ori, que me possibilitou esse dia. E a sua bênção, Dona Chica, porque Dona Chica também era do Ogum. Então, tem uma história aí que a gente sabe o final, que são coisas lindas, coisas maravilhosas, tá? Mas se a revoada vier, eu não fico preocupada para a gente finalizar Vamos nela a pra nossa fechar. entrevista. E assim, Petróleo, tenha em mim uma irmã, quando você quiser divulgar alguma coisa, independentemente de estar aqui, tá? Dá um toque lá, manda, que a gente vai estar aí passando. Não que você precise, né? Você já está fazendo a sua caminhada, mas eu acho que é gostoso sempre deixar mais uma porta Sim, aberta, muito. né?
a minha humilde porta vai estar aberta para ele e para todos que queiram estar, divulgar ou falar algo. Principalmente se você é um preto como nós. Não estou dizendo que para os brancos não tem vez, porque infelizmente eles também ajudam a pagar a conta. Mas você que é da ponte para cá sabe bem do que é que a gente está falando. Maravilha, agradeço pela oportunidade, pelo convite. Peço desculpa por qualquer coisa também, a sinceridade às vezes ela é, né? Mas é de coração, com muito respeito, muito carinho, tá bom? Desejo bons ventos. Já tive a oportunidade de estar em espaços midiáticos, como eu citei, conhecidos, não vou dizer nem maior nem melhor, mas talvez mais conhecidos. Mas hoje aprendi com você que caminhar no silêncio e devagarinho é maravilhoso. Vou levar esse ensinamento comigo e que assim seja. E que mesmo que eu esteja no barulho, eu jamais perca a sensibilidade para com o devagar e o silencioso. Porque no meio do barulho, às vezes a gente fica surdo e não ouve, né? É exatamente isso. Achei. Maravilha, então tá. Então vamos lá. Obrigado, gratidão ao Marco Matoli, que está lá no Orum, que foi o cara que me incentivou a lançar o meu primeiro trabalho solo, entre aspas. O nome dessa música é Revoada. Essa música é um divisor de águas, Isa, na minha caminhada profissional, pelo vocabulário que essa música traz. É um vocabulário que eu desconhecia e que é um vocabulário muito presente nas periferias, né? Então eu, enquanto artista, comunicador, educador, estava perdendo o contato com o meu povo pelo diálogo, pela comunicação, e essa música me trouxe de volta a isso. Agradeço ao meu parceiro Caio Prado e o Calil Prado. Vamos lá então. Chavoso, Umbrella, Lupa, Beco, Boot cabuloso. O baile da 14 como tá cremoso. Narguile, copão, suave ou chuvoso. De ninja ou de HB20 a tropa ostenta e não finge. Os crentes na vigília, ciclo de oração. A mãe pedindo pelo filho que tá no mundão. Novinha filha de bacana em baile de comunidade pra sentir a adrenalina da fita dos quilates. Os pés de breque de pensão atrasada, pagando revoada. Barraco na goteira, o falso rico é mais um favelado. O kit é emprestado, relógio, os pano, a lupa da Oakley do mano Fernandinho e o relógio é do baiano, tênis do Claudinho. Como diz o Magrão, é o kit favelinha, né? Ai, ai. Participação do Alex PR, Amanda Negracin e Soró Abelardo, hein? Assim, ó, chavoso, de nave rebaixada sai pela quebrada, metendo 5-7 aonde em trabalhador, no bonde de meiota, colando no pagode, mandrake torra toda a fita lá no camarote, os homens da patamo seguindo nos enquadros, dos bode atrasado dos entregador, novinha cria de favela, tatuagem do pivete, youtuber, influencer, conteúdo e seguidor, e o sistema que ilude o chavoso, é o mesmo que te dá um sacode e leva para a detenção. O crime organizado tem nome, partido, que o povo oprimido reelege em tempo de eleição. Pega a visão aí, cachorro, cê tá mó pá, mas tá moiado. Pra quem não corre pelo certo, é pouca ideia e aí cadeia. Pegou a visão? Pegou a visão? Se não pegou, tá em tempo ainda. Boa. Tá? Porque é exatamente isso que a gente vive, querendo fechar os olhos porque é real, né? Mas com Jonathan Petróleo não tem como. É um preto que vale a pena. Como vou fazer um comparativo e não estou aqui para puxar saco porque eu não nasci para isso. Mas eu digo que para nós da quebrada, como o Mano Brown recebeu o diploma lá de doutor honoris causas, porque ele realmente trabalhou para isso, a gente do lado de cá, a gente pode diplomar Jonathan Petróleo com as suas canções, porque é um sacolejo. E você, garotinho, garotinha, que tá aí caminhando na estrada, às vezes fazendo mais barulho do que o necessário,
pega a visão, tá? E vem com a gente. E eu tenho que dizer que, assim, sem palavras, obrigado Igualmente. mesmo por ter aceito, por ter compartilhado esse tempo com a gente. E Gratidão. De coração. é isso. Às vezes o nosso pouco é bom pra gente, Obrigado, gratidão. tá bom? Então, gente, eu tenho que dizer que por hoje a gente fica com uma mensagem de que é devagar e sempre. Eu não queira dar um pulo mais alto que as pernas, porque o mínimo que você vai conseguir é quebrá-las, tá? E pare, abra a mente e a visão para tudo que te aconselharem, para tudo que te dizerem. Filtre o que é bom para você, mas pega a visão e continue tomando benção, pai e mãe, porque esse é o melhor remédio. Isso ainda vai nos levar muito lá na frente. Essa turminha que chega e sai que nem cachorro, sabe? A mulher que te carregou no ventre tá ali, você passa e não percebe, não é legal. Então, mais uma vez, eu vou ter que dizer, pega a visão. E Boa. por hoje, gratidão. Gratidão aos parceiros do Colégio Praxis, Colmeia Marketing Digital, e agradecer mais uma vez a Jonathan Petróleo, que teve o que muitos não têm, a humildade de dar alguns passos atrás e estar aqui com Isa Breck, Pod Breck, menos é mais.